Bem, hoje nós vamos dar início a uma série de seminários, uma série de conversas sobre administração escolar nos tempos de inteligência artificial. Será uma playlist com vários episódios distintos, onde nós vamos estar abordando este assunto importantíssimo para os nossos professores, para os nossos alunos e para a administração escolar. Nós vamos nos ater principalmente ao ensino fundamental e ao ensino médio. Mas é claro que boa parte do que nós vamos discutir se aplica também ao ensino superior. A primeira palestra de hoje, nós vamos falar sobre os roteiros estratégicos para a administração de uma escola nos tempos de inteligência artificial, que é um tema objeto de um seminário aqui na Fundação Getúlio Vargas, na nossa Escola de Pós-Graduação em Economia, EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças, que discutiu exatamente este assunto. Primeiro ponto importante: quais são as principais áreas de aplicação da inteligência artificial na educação? Aonde que ela vai fazer diferença? Aonde que ela está fazendo diferença? Primeiro, na criação de perfis individualizados, específicos para cada aluno. Cada aluno vai ter toda a sua vida pregressa acadêmica devidamente sendo conhecida por uma inteligência artificial que, através disso, poderá desenhar apostilas, perguntas, questões, mensurar o desempenho desse aluno em todo um conjunto ao qual a gente dá o nome de tutoria unificada, um para um, ou seja, do aluno para a máquina, da máquina para o aluno, sem que haja do grupo para um professor. Ou seja, a tutoria é totalmente individualizada, através da criação desses perfis e dos dados específicos para cada aluno. Então, esse é um grande avanço, porque na medida em que o aluno é bem conhecido pelo programa que lhe provê provas, que lhe provê exercícios, que lhe provê questões, que lhe provê apostilas, elas serão feitas especificamente para esse aluno, dessa forma, aumentando a sua confiança, aumentando a sua agência no sentido de participar ativamente do processo, aumentando o seu engajamento, porque ele terá de uma forma muito mais rápida resposta às suas questões ao longo do aprendizado e assim por diante. Um outro ponto, além desse, muito importante na entrada da inteligência artificial na educação é que haja, como eu mencionei anteriormente, um retorno, uma resposta da avaliação do aluno para que ele possa direcionar os seus estudos de acordo com aquele retorno, de acordo com aquela resposta. Novamente, isso dependerá do fato de que a IA, a inteligência artificial, permite uma educação para cada aluno de forma individualizada. Então, permitirá também para cada aluno ter um retorno, ter uma resposta, ter uma avaliação de como ele está indo. Esse sistema de tutoria inteligente está transformando realmente a educação, porque são sistemas que se adaptam às necessidades do aluno e personalizam o conteúdo do que ele vai receber da inteligência artificial. E aí aparece a pergunta: como a inteligência artificial transformou e ampliou as possibilidades educacionais? Bem, inicialmente, na aprendizagem personalizada, como nós mencionamos, no ensino personalizado. Mas não é apenas aí que a inteligência artificial precisa e deve ser objeto de utilização em sala de aula, também em casa para fazer os exercícios e por aí vai. A inteligência artificial também permite a criação e a revisão de materiais. Então, através de um simples ponto que o professor está dando, através de uma simples foto de um exercício, o aluno pode, hoje em dia, obter, através da inteligência artificial, vídeos no YouTube que exatamente resolvem aquela questão que ele passou para o computador. Ele pode ter apostilas geradas a partir
de modelos de linguagem como ChatGPT, como Gemini, como Claude, como vários outros. E isso facilita muito o aluno, porque ele pode, através da provisão à inteligência artificial, exatamente daquele ponto que ele está vendo naquele momento em sala de aula, elaborar uma apostila, elaborar uma aula específica para ele, inclusive com a utilização de flashcards, ou seja, daqueles cartões de memória em que há uma pergunta, se contrapõe uma resposta e uma explicação, como no caso desse aplicativo muito interessante, que é o Notebook LM da Google, que provê também para cada assunto que é colocado para ele, ou seja, os assuntos são colocados sob forma de PDF, sob forma de fotografia, sob forma de textos, sob formas de URL de site. Para cada assunto, esse aplicativo, Notebook LM, pode dar um vídeo com imagens interessantes, pode dar um MP3 para ser ouvido durante a prática de exercícios ou coisa semelhante, pode dar flashcards com perguntas e respostas, pode também prover relatórios, pode elaborar artigos, tudo para um ponto específico que aquele aluno, com a orientação do seu colégio, resolve prover para a inteligência artificial, às vezes através simplesmente de uma fotografia do seu caderno ou da página do livro que ele está vendo naquele momento. Então isso é realmente sensacional, porque confere segurança. Muitas vezes o aluno deixa de fazer um estudo, porque chega num determinado ponto, ele não entende e ele desiste. Mas se ele tiver um tutor particular em tempo integral e, mais importante, que não o julga, que não está ali para dizer se ele fez uma pergunta que é pertinente ou não, ele vai ter muito mais ânimo, não apenas de fazer o que foi pedido na escola, como muitas vezes através de um processo de agência, através de um processo de iniciativa, modificar e acrescentar coisas além do que foram pedidas pela escola. Um terceiro ponto em que a inteligência artificial pode melhorar muito, principalmente na área chamada STEM, que é ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, é no apoio à programação. Antigamente, a gente passava um tempo grande para fazer um programinha de computador, para calcular isso ou aquilo. Hoje em dia, com os pacotes de inteligência artificial, automaticamente se conseguem programas, seja para o Excel, seja para o MATLAB, seja para o Python, e com isso o aluno poupa tempo de programação quando quer estudar coisas aplicadas da sua profissão, né? Então esse é um terceiro ponto de majoração da possibilidade de aprendizado e de ensino através da inteligência artificial. Uma última forma, nessa pequena taxonomia que eu estou fazendo, de observar essas vantagens, são as possibilidades de criação de conteúdo pelo aluno. O aluno, ele pode, após ter uma ideia, ele pode pedir um rascunho inicial, um trabalho inicial, trabalhar editando esse processo e interagindo com a máquina, sempre, claro, sob a orientação de um professor, porque ele também não pode passar todas as suas funções, inclusive a função de indução, de dedução e sedução, todas para a máquina. Ele deve interagir, ele deve editar, ele deve dialogar, mas ele deve ser parte integrante nesse processo. E é aí, para que o aluno não fique apenas à mercê dos conhecimentos que emanam da inteligência artificial, que entra de forma muito importante a coordenação docente, do ser humano, do professor que está ali ao seu lado. Sempre haverá preocupações nesse contexto. Uma primeira preocupação, mais ou menos em linha com o que eu estava dizendo, é a ameaça à criatividade humana, a ameaça, o receio de que haja uma redução da criatividade. Os primeiros estudos sobre inteligência artificial e ensino trouxeram uma mensagem algo negativa, de que se após um período com inteligência artificial de um grupo e um período sem utilização de inteligência artificial do outro grupo, se no próximo período ambos ficam sem esse recurso, aqueles que não tiveram recurso anteriormente costumam,
nessas pesquisas ir melhor do que aqueles que usaram recursos da inteligência artificial. Ora, mas isso acontece com qualquer inovação tecnológica. Os alunos, quando houve a introdução de máquinas de calcular, foi a mesma coisa. Se alguém utilizava a máquina de calcular e alguém não utilizava, e depois prescindiam ambos da máquina de calcular, aquele que utilizava ficava mais destreinado e, por conseguinte, tinha mais dificuldade. Acontece que a inteligência artificial ela veio para ficar. É como a invenção da roda. Não existe alternativa de voltar. O mundo descobriu como fazer com que raciocínios pertinentes a redes neurais fossem incorporadas à linguagem digital. E com isso a possibilidade de autoaprendizado digital já existe, já se sabe como isso se dá através de um processo que tomou os últimos 20 anos, na verdade vem lá atrás do Turing, né, com a ideia de inteligência artificial, mas se acelerou muito nos últimos 20 anos, isso não vai voltar atrás. Então, aqueles que não vão para a inteligência artificial com receio de que vão ficar destreinados e que num período subsequente poderão ter dificuldades em prescindir dessa ferramenta, seriam equivalentes àqueles que no passado não utilizavam as maquininhas de calcular, porque temiam que no futuro, através da não utilização dessas máquinas, ficassem destreinados nas contas. Mas não foi isso que aconteceu. As máquinas estão aí até hoje, as pessoas podem não fazer tantas contas quanto faziam antes das maquininhas de calcular, mas não perderam a capacidade de utilizar a máquina de calcular. Claro que esse processo pode ser muito mais grave com a inteligência artificial, e daí a necessidade de supervisão, principalmente no ensino fundamental e médio, da utilização dessa ferramenta. Mas é algo que veio para ficar, é algo que os novos estudos são muito mais otimistas do que os antigos. Os novos estudos mostram aumento de engajamento, aumento de confiança, aumento de tutoria personalizada, aumento de agência no sentido de inovação sobre o que foi pedido em sala de aula, e isso é claramente um ganho, não apenas cognitivo, mas também um ganho em termos de comportamento perante o ensino, um ganho em termos emocionais, porque a pessoa passa a ter mais confiança nela mesma e por aí vai. Uma segunda ameaça, além daquela criatividade humana e o receio de redução da criatividade, uma segunda chamada ameaça é de perda de originalidade, de risco à voz pessoal, ao que emana de cada pessoa, a individualidade inerente ao próprio ser humano. Isso, evidentemente, para que não ocorra, deve fazer com que a inteligência artificial seja utilizada como um instrumento, como algo complementar à inteligência humana e não como algo substituto. Há também receios nessa terceira vertente de preocupações com a integridade acadêmica, com o plágio, com a vantagem injusta, com iniquidades, né? A integridade acadêmica, porque é necessário que seja mencionado o uso de inteligência artificial quando esse mecanismo é parte inerente do processo da solução de algum problema. Não deve também gerar plágio e muito menos iniquidade. É preciso que haja políticas públicas que provejam a todas as pessoas interessadas as vantagens da interação com essa nova ferramenta. Caso contrário, aqueles que têm a interação com a ferramenta estarão em grande vantagem em relação àqueles que não têm, o que não é de acordo com uma certa equidade dos meios de produção, dos insumos necessários à produção, ainda que não necessariamente dos resultados, mas é necessário que haja uma preocupação com isso, sim. Outro ponto de receio diz respeito aos vieses. Muitas vezes a inteligência artificial treinada que é na internet, nas informações contidas na internet, vai ser treinada em algumas informações que podem conter vieses históricos. Historicamente, a gente sabe que algumas sociedades, algumas etnias, alguns grupos humanos foram discriminados em relação a outros. Se a inteligência artificial, então, vislumbra, por exemplo, que determinada comunidade humana pagou menos a médicos porque tinha menos recursos no passado e tenta traduzir essa informação
em termos do que o seguro-saúde deve pagar, claramente isso é um viés que deve ser eliminado. Se determinado setor de atração responsável pela contratação numa empresa é alimentado através de inteligência artificial, que observa que determinados grupos humanos tinham um salário menor do que outros, em função de discriminações, em função de coisas que felizmente não foram trazidas para o presente, não é daí que se vai a firma oferecer um salário menor a um determinado grupo e um maior a outro grupo. Isso tudo são vieses que não devem ser trazidos do passado para o presente, e aqueles que usam inteligência artificial precisam estar cientes sobre essa questão. Um outro ponto de preocupação diz respeito às alucinações. Muitas vezes as inteligências artificiais fazem afirmativas totalmente desprovidas de sentido, a isso se dá o nome de alucinação, mas felizmente isso tem se reduzido muito ao longo do tempo, e hoje em dia quem trabalha com IA trabalha com 1, 2 ou 3 mecanismos diferentes, como por exemplo Gemini de um lado, ChatGPT do outro lado o Anthropic, do outro lado o Claude, e ele pode comparar as respostas, pode comparar com a internet, pode conversar com os amigos, com os colegas de profissão, para saber se aquelas informações realmente fazem sentido ou não. Então essas são as preocupações: a criatividade humana, receio de redução de criatividade, perda de originalidade, risco à voz pessoal, a integridade acadêmica tem que ser mantida, o risco de plágio, de vantagem injusta, de falta de equidade e a necessidade de se corrigirem os vieses e as alucinações e de se manter a privacidade das informações sobre cada pessoa. Bem, os princípios da inteligência artificial responsável são a autonomia. A pessoa deve utilizar a inteligência artificial com uma certa autonomia, ela deve pensar antes de usar, ela deve prover ao sistema ideias básicas, além dos prompts, além da engenharia de comandos, que a gente chama de prompts, né? Ela deve refletir sobre a natureza do problema que ela quer resolver, sobre a forma como essa ferramenta pode ajudá-la e não passar essa função para a inteligência artificial. Então ela tem que ser autônoma em relação ao instrumento, ela tem que ser mandatária em relação ao que ela precisa, ao que ela vai pedir da inteligência artificial. E ela deve também, dentro dos princípios da utilização de inteligência artificial de forma responsável, primar pela transparência, o que usou, o que não usou, de onde tirou, o que deixou de usar e por aí vai. A ética é um terceiro princípio crucial, porque se antes isso já era importante, hoje em dia, com a majoração do poder que cada ser humano tem através da inteligência artificial de fazer valer seu posicionamento, seus pontos de vista, com robôs, com ataques cibernéticos, etc., etc., é muito importante que as pessoas primem pela ética, porque ela é que nos garante que o aumento individualizado de poder não gera uma sociedade que seja adequada àqueles que estão ali, àqueles que nela convivem. Um quarto e último ponto importantíssimo sobre a inteligência artificial é a necessidade do que se chama curadoria. Curadoria é o termo que vem do latim, curatio, que significa dizer escolher, adaptar, dispor de forma adequada. Por exemplo, o curador, em geral, a gente se refere ao curador de arte. É aquele que tem as obras de um artista, tira as obras de um artista e dispõe essas obras numa galeria de forma ordenada, de forma pensada, para que as pessoas que vão à galeria possam ter essa experiência da arte daquele autor. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Nós temos várias páginas, várias informações, um conjunto enorme de informações que são colocadas à nossa disposição. É necessário, então, que nós saibamos fazer a curadoria, ou seja, separar o que é interessante do que não é, separar o ruído que não nos interessa do sinal, que é o que nos interessa, né? O ruído pode ser as fake news, assim como o sinal pode ser as notícias que são verdadeiras, né? Essa terminologia de ruído e sinal vem lá de trás, do tempo do, por exemplo, Getúlio Vargas, quando tinha o sinal, era a palestra dele, o ruído era aquele chiado do rádio da década de 30,
antes, que ninguém ouvia nada. Hoje em dia o chiado, o chamado ruído, são as fake news e o sinal são as notícias verdadeiras. Então a curadoria é muito importante e ela exige formação anterior, ela exige conhecimentos gerais, ela exige da parte do ser humano capacidade de resolver problemas, capacidade de se expressar, capacidade de variar os comandos para a máquina, uma série de qualidades que precisam ser passadas para a sua formação básica. Sem isso, a inteligência artificial pode levar a resultados que não são tão positivos. Bem, e aí a gente pergunta quais são então as políticas institucionais mínimas de um colégio, de alguém que está preocupado com a educação fundamental, com a educação no ensino médio ou mesmo com a educação de ensino superior. A primeira coisa é que haja regras claras. O que pode ser feito? Pode ser usado isso em sala de aula? Não pode? Pode levar computador? Pode levar telefone? Pode abrir a inteligência artificial? Pode abrir um aplicativo de inteligência artificial durante a aula? Pode usar no dever de casa? Tudo isso precisa ser debatido em cada escola e devidamente esclarecido, aportado como conhecimento para os alunos. É preciso que haja essas regras claras e que elas, inclusive, falem sobre a necessidade de curadoria e também sobre a necessidade de fazer citações sobre o uso de inteligência artificial nos diferentes trabalhos. Essas políticas institucionais mínimas dos colégios devem também fomentar o engajamento das pessoas na utilização dessas novas técnicas. Não adianta abrir os braços querendo parar uma onda que vai até a areia. Não vai conseguir. A mesma coisa é a tecnologia. Quando ela surge, ela vai passar e ela vai se fazer valer. Aqueles que não montarem nesse cavalo para galopar vão ficar para trás. Então é preciso haver engajamento, é preciso haver ensino sobre o que é esse mecanismo. Não é só a parte boa, tem uma parte que pode ser ruim. É preciso separar o que é bom, o que é permitido, o que não é. E essa também é uma tarefa da escola de comunicar aos alunos sobre essa questão. E aí vem o papel do professor. O professor, através, por exemplo, das suas listas de sílabos, o programa da disciplina, ele pode fazer uma sessão apenas sobre inteligência artificial, dizendo o que é permitido, o que não é, qual é a política de sala de aula e assim por diante. Mencionar a questão das alucinações, dos vieses, evitar a dependência excessiva, como eu disse, ele tem que ter sempre a observação de que a inteligência artificial é complementar, porém não substituta da inteligência, da agência, da iniciativa, da indução, da dedução e da sedução humanas, e ele tem que passar isso para o aluno de forma muito clara, deixando absolutamente legitimizado o que é permitido e o que não é permitido. E aí a gente pergunta como comunicar essas regras aos alunos. Como eu mencionei, através dos programas das disciplinas, através de exemplos, através de checklists, de itemizações sobre o que é permitido e o que não é, e através de critérios claros de avaliação. A avaliação discente, ela cada vez mais não vai poder prescindir de testes verbais, testes orais, feitos diretamente com os alunos, para ver se realmente o seu conhecimento corresponde de forma razoavelmente próxima ao que ele mostra no conhecimento escrito, principalmente no que diz respeito aos deveres feitos fora de sala de aula. Então, é importante fazer essas defesas orais, é importante que haja projetos práticos com rastreio das etapas do processo, como acontece nos GitHubs, por exemplo. É importante que haja o pedido de revelação, de citação do uso de IA e a reflexão sobre como a inteligência artificial foi utilizada. É preciso que haja avaliação contínua da parte do professor sobre o progresso do aluno, separando o que é progresso dele e o que é progresso no sentido de melhor interação com a máquina, e separar sempre o que é proibido do que não é permitido. Fatores que podem aumentar o engajamento decorrente da inteligência artificial são bem conhecidos e eles devem ser fomentados.
Por exemplo, o fato da inteligência artificial ter respostas rápidas. Anteriormente, as pessoas precisavam esperar até o próximo encontro com o professor para fazer a pergunta, às vezes demorava 2, 3, 4 dias, ou então ir procurar numa enciclopédia. Hoje em dia, não, ao toque de caixa, a pessoa pode ter uma resposta rápida, e isso aumenta o engajamento, que reduz a insegurança e reduz a sensação ruim de não poder avançar em função de um ponto que não está claro. A interatividade é muito interessante, porque antigamente eu tinha uma enciclopédia, que nós tínhamos uma enciclopédia que consultávamos, que era uma leitura. Agora eu tenho uma leitura da inteligência artificial e eu tenho a nova possibilidade de fazer uma nova pergunta com base naquela leitura, e essas respostas é como se fossem outras enciclopédias, porque elas já se adaptam à minha formação, que a inteligência artificial vai aprendendo ao longo do tempo. Quais são as minhas dúvidas, quais são as minhas falhas no conhecimento, quais são as minhas aspirações. Ou seja, é um ensino personalizado, é uma enciclopédia personalizada, com respostas rápidas, disponível a cada instante. E não faz julgamentos. Muitas pessoas, principalmente em cursos de língua estrangeira, têm dificuldades de falar, porque se sentem inibidas, não gostam de errar, mas ali com o seu computador, com o seu modelo de inteligência artificial, a pessoa pode falar errado, não vai estar sendo julgada, não vai estar se sentindo sob coerção, sob coação de alguém, não vai estar se sentindo ameaçada por um julgamento. Isso também fomenta muito o ensino. Essas novas vantagens da utilização da inteligência artificial têm sido percebidas nos novos estudos, e isso está se disseminando no mundo como um todo. Com isso tudo, aparece um aumento da motivação e uma autonomia maior no aprendizado e no engajamento. Não apenas o engajamento cognitivo, mas também o comportamental, o engajamento emocional, o interesse, o prazer em estudar, a felicidade em estudar, o engajamento de agência, no sentido da contribuição construtiva do aluno. O professor manda uma lista para falar sobre descobrimento do Brasil, e ele fala: não quero descobrimento, eu quero construção do Brasil. Não quero Pero Vaz Caminha em 1500, eu quero olhar lá para trás para o Sambaquis, quero olhar para 12 mil anos antes de Cristo, para a Serra das Capivaras, porque existia no território brasileiro, quero olhar para as paliçadas, eu não quero me ater ao ano de 1500. Isso tudo é uma agência, que a gente chama um aumento da contribuição do aluno, da cabeça dele, do que ele pretende, sobre o que o professor muitas vezes colocou em sala de aula. Então ele expande o raciocínio, ele expande a pesquisa, se ele estiver gostando. Ele não fica em descobrimento do Brasil, ninguém estava aqui para ser descoberto. Ele fala em construção do Brasil e ele não começa em 1500, ele vai lá para 12 mil anos antes de Cristo para falar da Serra das Capivaras e das pinturas que lá havia. E depois passando pelas paliçadas, como mencionei, pelo Sambaquis. Tudo isso é um exemplo apenas de como um aluno de história pode ir além, muito além do que pede o professor. Isso se dá também nas engenharias, nas matemáticas, seja matemática aplicada ou matemática não aplicada, mais teórica, em economia, em administração. Qualquer aluno que recebe uma lista de exercícios, se ele tiver engajamento, ele faz aquela lista de exercícios ser circundada por conhecimentos adjacentes, importantes e que complementam o que foi pedido em sala de aula. Então, quando o aluno tem agência, tem iniciativa, tem ampliação do que lhe foi pedido, o aprendizado se torna muito mais prazeroso, o engajamento emocional se segue ao engajamento de agência. O comportamental também, ele já vai sair para falar dos amigos sobre o que ele andou descobrindo. E o cognitivo vem como consequência natural disso tudo. Então é um novo tempo para o aprendizado, é um novo tempo para os alunos e é um novo tempo para o papel do professor, para mencionar como usar a inteligência artificial, definir os problemas relevantes, exigir as referências verificáveis, as citações, dar tarefas ancoradas também em materiais do próprio curso, né? Sobre isso eu não falei, mas cabe mencionar
que vieses, bem como conhecimentos próprios a determinados cursos, podem ser bastante resolvidos nos casos dos vieses, mas também melhorados nos casos dos materiais, com a utilização do que a gente chama de RAG, que é o Retrieved Augmented Generation, em que a gente coloca trechos específicos já objeto de curadoria, já objeto de revisão, no contexto da inteligência artificial, e ela nos responde de forma unificada com base ou também naqueles textos ou apenas naqueles textos. Isso faz com que os vieses possam ser bastante reduzidos, porque nós já teremos feito curadoria anterior aos textos. Isso faz com que os problemas fiquem muito mais próximos do que o aluno quer realmente aprender naquele momento, porque ele pode fazer, por exemplo, uma página de caderno, ou uma página de livro, ou um capítulo de livro, ou um PDF, ou um sítio na internet, um site na internet, fazer parte relevante daquele RAG, que é uma espécie de memória ampliada com base na qual a inteligência artificial vai responder às suas perguntas. Então, tudo isso faz parte do novo processo de aprendizado. Volto a dizer, a inteligência artificial veio para ficar, é uma onda que vai até a areia, não adianta abrir os braços para tentar conter a onda, é um cavalo galopando, tem que sentar, tem que galopar, porque senão vai ficar para trás. É uma roda que foi inventada, não vai ser desinventada. A humanidade já sabe como fazer os meios digitais, o silício, aprender rapidamente, num processo que o carbono, os seres humanos, aqui figurados como carbono, demoraram muito tempo para aprender. A inteligência artificial vai estar conosco, é preciso saber utilizar. Você não vai perder o emprego para a inteligência artificial, vai perder o emprego para aquele do seu lado que souber usar essa importante ferramenta melhor do que você. Então é preciso entender como usar de forma equitativa, de forma a preservar a equidade. Aí cabe aos governos proverem esse meio de produção para todos igualmente. É preciso observar o parâmetro ético de não utilizar a majoração de poder que decorre do uso da inteligência artificial para fazer mal a determinados grupos, seja voluntário ou involuntariamente. É preciso ter citações, é preciso respeitar a obra de terceiros, é preciso estar atento às alucinações, é preciso ter a curadoria do ser humano, é preciso observar que isso é um fator não substituto, porém complementar do que faz o professor e do que faz o aluno. É preciso iniciar o processo e não se deixar iniciar através da primeira pergunta à inteligência artificial. Não é assim. Primeiro pense no problema, veja uma solução para o problema e então comece a interação, sempre usando a inteligência artificial como uma ferramenta e não sendo uma ferramenta da mesma. Todas essas questões são importantes daqui para frente e nós vamos desenvolver várias outras palestras, várias outras apresentações mais específicas sobre as novas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. Volto a dizer, enquanto as primeiras pesquisas eram um pouco negativas sobre o momento posterior em que determinados grupos poderiam peremptoriamente ter que prescindir da inteligência artificial, isso foi suplantado pelas novidades positivas da agência do engajamento, da melhora comportamental, da melhora cognitiva, com o uso adequado da inteligência artificial. Então, numa próxima preleção, nós vamos falar sobre esses novos estudos, caso a caso e assunto a assunto. Muito obrigado, até a próxima.